Oi gente, aqui é a Bruna, eu já tenho pra vocês a minha opinião sobre O Homem Vazio, do Tiago Lee. Esse é o quarto livro do Lee e ele foi lançado com a ajuda de um edital de publicação da Prefeitura de São Paulo. Foi o primeiro edital de publicação de livros da cidade, olha que bonitinho. E esse livro conta a história do Otto, que um dia tá aqui passeando e aí ele esbarra com ele mesmo. E não é uma metáfora para um encontro revelador de si mesmo. Ele literalmente esbarra em alguém que é idêntico a ele. Outra versão dele. Esse outro ele vem de São Paulo do lado de lá, que é uma espécie de mundo paralelo, onde todo mundo tem um doppelganger, tem uma cópia de si mesmo do outro lado, e é um lugar para onde as pessoas vão quando elas são esquecidas. Calma que eu vou explicar. Vocês já assistiram aquela animação chamada Viva, ou Coco em inglês? Nela, as almas que são esquecidas pelas pessoas que estão vivas, tipo, ninguém mais que conhece essa alma aqui, tá vivo, ela vai completamente esquecida, ela vai para outro lado. Esse São Paulo do lado de cá é mais ou menos isso que acontece, só que no caso aqui, no caso do filme, são as almas, e aqui no caso são pessoas, e elas vão para um lugar desconhecido, e aqui nesse caso elas vão pro São Paulo do lado de lá. Foi assim que eu entendi na minha cabeça. Eu juro que fez sentido quando eu imaginei tipo desse filme da Disney. E o que acontece é que o Otto da nossa realidade tá sendo esquecido, e já tem acontecido outros casos de pessoas desaparecendo, só que não é ninguém conectou que poderia ser isso. E esse Otto do São Paulo do lado de lá vem pra tentar ajudar ele a não ser esquecido. E esse esquecimento vai começando aos pouquinhos. Então o moço da padaria que ele sempre almoça lá, começou a esquecer o nome dele, esquecer quem ele é. Aí uns amigos do trabalho também começam a esquecer. E aí a coisa vai aumentando até que as pessoas mais próximas esqueçam completamente que a pessoa existe. Em paralelo à história do Otto, tem a história da Ana, que é a irmã mais velha do Otto, só que eles não se falam. E ela também encontra casos, se ela conhece uma menina, elas ficam juntas, e aí depois a menina desaparece. Ela começa a procurar o que tá acontecendo. Eu queria deixar claro que a coisa que eu acho mais legal dessa história é que ela é um exemplo certinho, assim, redondinho de uma fantasia urbana, porque na fantasia urbana, uma das características, eu já expliquei até num vídeo, tá no card aqui em cima, é que o local em que a história acontece, a cidade onde a história acontece, tem um grande peso na história, sabe? É como se fosse um personagem da história. Claramente, São Paulo é uma personagem aqui. Ela molda várias das cenas e vários dos comportamentos, e é muito legal ver como que toda a experiência de realmente viver em São Paulo foi aqui tão certinho, sabe? Uma das coisas que eu mais gostei foi justamente que o Lee conseguiu construir toda essa realidade de morar em São Paulo. Todo mundo que já morou aqui ou que mora aqui viveu em algum momento ou vai viver em algum momento, e ficou muito natural. Assim, exemplo, correr pra pegar o metrô de madrugada antes que ele feche, encontrar com alguém no vão do MASP, ficar bebendo na calçada à frente de algum bar. Como ele construiu São Paulo como cenário e em parte como personagem também ficou muito legal. Quanto à leitura, eu demorei um pouquinho pra pegar o ritmo da história. Eu acho que o começo dele vai um pouco ali devagar, e também até entender bem esse negócio de mas como é que funciona São Paulo do lado de lá? E por que que o Otto, o segundo Otto, vamos chamar de Otávio, né, que aqui eles chamam de Otávio. Como que ele atravessou e por que que ele atravessou e como que funciona isso? Todo esse funcionamento das coisas demora um pouco pra poder engatar. Lá mais meio pro final e tal, eu acho que o ritmo mudou muito, ficou muito melhor, ficou um ritmo muito mais natural, muito mais fluido. Tanto que quando tem essa virada de ritmo assim pra frente, eu li o livro super rápido, eu demorei pra poder começar assim até a metade dele, depois foi coisa de tipo 2 dias. Dá até a impressão que o autor foi ficando mais à vontade com a história, então tipo, já estou mais imerso nesse universo que eu criei, então agora as coisas vão funcionar melhor, sabe? Eu gosto muito de histórias com mais de um ponto de vista, ainda mais assim, elas vão meio que acontecendo paralelo, em alguns momentos elas se encontram, e numa situação a gente tem um ponto de vista, na outra tem outro. Eu acho muito legal. E assim que a gente entende quem é a Ana e qual o papel dela naquilo ali, como que as histórias vão se conectar, e começa a pegar aquele ritmo que eu falei, vai pegando mais pro meio, fica sucesso. Ai, Bruna, mas o começo é assim, meio devagar, vale a pena ler, tá? Sim, eu acho que vale, porque desde o começo a gente vai entendendo qual é a mensagem do livro, qual é o grande tchan do livro, que é essa mensagem que ele passa, essa discussão sobre o esquecimento. Gente, São Paulo, cidade grande, metrópole, não tem ninguém que tenha morado em São Paulo em algum momento que não sentiu só. Seja um dia, seja uma semana, seja um mês, seja ano, em algum momento essa pessoa se sentiu só e sobrecarregada com o tamanho que é São Paulo, sabe? Antes de morar em São Paulo, eu nunca quis morar aqui porque eu não fazia ideia de como que funcionava a cidade, porque ela assusta as pessoas. E sempre se escuta esse negócio da cultura aqui de São Paulo, que é cada um por si, cada um no seu canto, ninguém mexe com ninguém, todo mundo sozinho no seu canto, com a cabeça baixada, mexendo no celular. E o Lee conseguiu explorar essa questão da solidão e de você se sentir perdido no mar de gente, de pontos de vista diferentes, sem necessariamente puxar pra tipo, não, o Otto ele se sente assim porque o jeito dele é esse. Não, é por causa
da cidade, que é outro personagem, olha só. É mais sobre o contexto de que estamos conectados, mas se alguma coisa não tá na nossa frente, te chamando com notificação, ou com uma coisa super chamativa, ou se não estiver em destaque na sua frente, ela é deixada de lado. E aí quando a gente para e pensa quanto de nossos relacionamentos já aconteceram isso, ou podem acontecer isso, é muito fácil quando a gente encontra alguém, sei lá, que não viu há anos, e fica, nossa, poxa, não te vejo faz anos, que saudade, caramba. E aí você fica, poxa, eu gostava tanto daquela pessoa, por que a gente perdeu o contato? E às vezes é só porque, sei lá, você não encontrava ela nas redes sociais, você não tá ali vendo ela todo dia, como no trabalho, como na escola, coisa assim. Então se você não vê a coisa, você esquece essa coisa. E quando você tem uma cidade de 20 milhões de pessoas, nem sempre é fácil você ver todo mundo ou encontrar com todo mundo sempre. Se você não vê, você esquece. Mas sabe, como que você faz isso com pessoas e com relacionamentos que importam pra você? Ele também mexe aqui um pouco a questão de redes sociais e a cultura de like. O Otto tem um canal no YouTube onde fala sobre algumas coisas, e aí ele pega um pouco nisso, de você ter um monte de gente assistindo, mas o que você tá falando? O que você tá comunicando pra essas pessoas? E essas pessoas se importam realmente com o que você fala, ou só com essa imagem de você, essa pose que você faz na frente da câmera? Como isso foi discutido aqui em diferentes níveis, e eu sempre um pouquinho assim, não era que teve um momento de revelação e a moral do livro é essa. Não, ele é sempre ali, ó, mastigadinho, e juntando com toda essa criação fantasiosa do São Paulo do lado de lá, te faz no mínimo pensar um pouco sobre como que você tem interagido com as pessoas na sua vida. Falando sobre a experiência geral de ler o livro, sendo bem sincera, eu gostei da história, eu gostei muito como isso foi tratado, a coisa da solidão e da cultura de likes e nananana. E eu acho que o livro vai melhorando. Eu não achei o começo do livro forte, mas à medida que as coisas vão se encaixando do meio pro final, fica muito melhor do que no começo. Como eu disse, é o quarto livro dele que foi lançado, mas esse foi o primeiro do Lee que eu li. Nossa! O resumo da obra eu gostei, eu daria 3,5 estrelas. Mas se eu quebrar o livro em pequenos trechos, sim, tem trechos que eu gostei, lógico, né, porque eu 3,5 estrelas, mas tem trechos que eu não gostei, que essa coisa do começo ser devagar, eu sei que pode desmotivar muita gente para ler. Tem um trecho aqui, tem uma cena que eu fiquei, não acredito que eu tô lendo isso, que realmente eu fiquei, putz, na hora que eu tava lendo, tirou um pouco do meu ânimo de continuar lendo, e aí depois a história foi dando up, e falei, não, melhorou aqui, foi bacana. E essa coisa que eu não gostei, eu sei que eu posso chegar e falar ali, ó, isso aqui eu achei que foi uma cena não era necessária, eu achei isso, e a gente consegue ter um diálogo tranquilo, aberto e sucesso sobre isso, que ele tá aberto a ouvir. E é um alívio poder falar isso, porque tem autores, né, gente, que não conseguem ouvir nada que não seja uau, que incrível! Do próprio livro, e aí acham que é... Não, porque a pessoa não entendeu. Ainda mais óbvio, né, gente? Mas tudo bem. Mas considerando tudo, eu dou 3 estrelas pro livro. Eu fiquei feliz de finalmente ler alguma coisa do livro, já conheço ele há algum tempo. Eu gosto muito do trabalho do curta ficção. É uma fantasia urbana que se passa em São Paulo. É meio realismo fantástico também, né? Acho que de um autor nordestino. Então, assim, tem todas as suas vantagens de ler a história também. Eu acho que vale a pena, sim, vocês darem uma olhada e conhecerem a história do Otto e da Ana. Se vocês já leram ou têm vontade de ler o livro, deixa nos comentários aqui embaixo. Aqui tem todas as informações, todas as redes sociais, links e todos os lugares que vocês podem encontrar o Homem Vazio e conhecer os outros trabalhos do Lee também. Obrigada por assistirem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo.